Olá, gente. A aula hoje é sobre proporções. Então vamos relembrar aí o que significa razão, né? O significado de razão. O significado de razão é uma divisão. Então, toda divisão é uma razão. Então aqui temos, 120 dividido por 48, uma razão, e outra razão, 40 por 16. Na imagem aqui aparecem duas razões, 120 por 48, 40 por 16. Se pegarmos 120 e dividir por 48, o resultado dessa divisão vai dar 2,5. Mesma coisa acontece dividindo 40 por 16, 2,5. Então, são duas razões equivalentes, ou seja, duas razões que têm o mesmo resultado. E isso é o que define proporção. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões, ou seja, são duas razões que têm o mesmo resultado. Bom, aqui temos uma definição mais técnica que diz assim, dados 4 números racionais não nulos nessa ordem, então a ordem é importante na proporção. Dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo foi igual à razão do terceiro para o quarto. Ou seja, equivalente ao que eu falei no slide anterior. Você tem uma sequência de números, você vai escrever a primeira razão e veja bem, nessa ordem, então, o primeiro para o segundo. Então, você vai dividir o primeiro pelo segundo e o terceiro com o quarto. Se essas razões são iguais, temos uma proporção. A forma que podemos ler também as razões pode ser assim, na proporção. A primeira temos A por B, mas pode ser lida também como A está para B, e assim como C está para D. Os números são os termos da proporção. Então, vamos destacar esses dois termos aqui, o A e o D. Esses termos A e D recebem o nome de extremos. E os números que serão representados por C e B, meios. A seguinte propriedade, ela vai ser uma ferramenta importante para verificar se duas razões são proporcionais. Então, o que é que ela diz aqui? Basicamente você vai pegar os extremos e multiplicar, então você vai fazer o A vezes D, e depois multiplicar os meios, B vezes C. Veja como fica no exemplo. Verifique se os números 2, 5, 8 e 10 são proporcionais. Então, qual é a primeira ideia? Montar a igualdade. Escrever as duas razões. Então, seguindo a definição que diz que é do primeiro para o segundo, então a gente vai escrever 2 está para 5, assim como igual o terceiro está para o quarto. Então vai ficar 8 sobre 10. Não esqueçam, sempre nessa ordem. O primeiro é dividido pelo segundo e o terceiro dividido pelo quarto. Feito a igualdade, multiplicamos agora os extremos e os meios. Então vai ficar 2 vezes 10 e 5 vezes 8. Feito isso, vamos encontrar aqui 2 vezes 10 é 20 e 5 vezes 8 é 40. Agora, para responder se são proporcionais ou não, para determinar se são proporcionais ou não, você vai analisar essa afirmação que diz 20 igual a 40. Logo, essa afirmação é falsa. Então, a conclusão é que não são proporcionais. Seria proporcional se essa afirmação final aqui fosse verdadeira, ou se eu tivesse 20 igual a 20, ou 40 igual a 40, ou seja, esses dois números iguais. Bom, baseado nesse exemplo, tem esse exercício para você verificar se são proporcionais. Então, nessa ordem, lembra que o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Escreve a igualdade, multiplica os meios, multiplica os extremos e compara o resultado dos produtos. Assim você faz B, C e D. Questão 2. A igualdade já foi dada, apenas verificar também agora se as razões são proporcionais. Aplicar a propriedade fundamental. Multiplica os meios e multiplica os extremos. Bom, a aula
É isso, boa atividade e até a próxima.